Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está aí nessa reta final do TJ. Galera, preciso dar sequência ao nosso módulo de processo penal. Gravo agora mais um conteúdo, já vou disponibilizar o conteúdo de normas da corregedoria para que possamos fechar a parte de legislação preparada antes dos toques finais, tá certo? E eu preciso falar contigo então, nesse momento, sobre a parte dos requisitos da citação por mandado. Vamos dar uma continuidade aqui? E aí você tem que lembrar que citação no processo civil, a regra é por AR. Citação no processo penal, a regra é por mandado. Isso tem que estar muito claro e tem que estar muito objetivo para você, tá bom? Então vamos lá. Algumas observações importantes. São requisitos da citação por mandado. Então, quando ele fala que são requisitos para a citação do mandado, ele está dizendo o seguinte: olha, oficial de justiça, quando for levar a citação, for efetivar a citação por mandado, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que fazer a leitura do mandado, tá? Ele faz a leitura do mandado ao citando e, em seguida, ele tem que entregar a contrafé. É isso mesmo. O que seria entregar a contrafé? Entregar a contrafé significa entregar uma cópia daquilo que ele está efetivando como citação, tá? E aí nessa contrafé deve constar, deve mencionar o dia, ó, você menciona o dia e você menciona a hora que foi efetivada da citação. O oficial de justiça, ele declara esse ato na certidão, tá? E vai dizer se a pessoa aceitou ou recusou o mandado, porque pode acontecer da pessoa se recusar no recebimento do mandado. Então esses são os requisitos da citação por mandado: leitura, entrega contrafé, declara o oficial na certidão a entrega da contrafé e ele ainda tem que colocar a aceitação ou a recusa do artigo 357, tá bom? Muito bem. Outra regrinha estabelecida aqui no Código de Processo Penal é com relação à citação do militar, né? Tem que tomar muito cuidado porque no processo civil, você pode anotar isso por gentileza? No processo civil, a citação do militar, ela acontece através da citação pessoal. Eu não preciso do chefe dele. A citação do militar lá no Código de Processo Civil é uma citação pessoal. Eu vou até a residência dele, se eu não encontrá-lo, eu vou até o local do trabalho. Agora, no artigo 358, ele estabelece que a citação do militar faz-se por intermédio do chefe do respectivo serviço. Então eu procuro o chefe do militar. Quem é o chefe do militar? Imediato. Então é a este chefe que deve, através dele, que deve ser efetivada a citação do militar. Cuidado para não confundir com a regrinha do processo civil e a regrinha do processo penal, tá? Então, através do respectivo chefe, como já estabelecido aqui, o dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele, então eu notifico a ele, como ao chefe de sua repartição. Então eu notifico a ele e ao chefe da repartição. Até porque você vai pensar o seguinte: o militar ele cuida da segurança, né? Segurança pública. A partir do momento que você efetua uma citação para que o réu compareça a uma audiência, automaticamente você está retirando do corpo efetivo de segurança alguém. Então, por isso tem essa preocupação de fazer uma designação, comunicar ao funcionário e ainda comunicar ao seu chefe para que fique tudo tranquilo aqui, tá certo? Muito bem. Então falamos dos requisitos da citação por mandado, falamos da citação do militar, como que deve ser efetivada, né? E agora eu tenho que observar que o 360, ele fala do réu quando estiver preso. Então ele fixa assim, ó: se o réu estiver preso, como que será feita a citação dele? Pessoalmente. Agora, se esse réu não for encontrado, como que é a citação dele? A citação dele é por edital. E qual que é o prazo para efetivar a citação por edital, Alex? O prazo é do artigo, o prazo é de 15 dias, que está estabelecido no artigo 361, tá bom?
Agora, lembra que lá no processo civil nós aprendemos a citação por hora certa? Lá no processo civil, a gente vai ter que adaptar esse finalzinho aqui, ó, até porque o novo Código de Processo Civil, deixa eu riscar aqui, ó, o novo Código de Processo Civil, a numeração é outra, né? Então você vai anotar aí que a regra prevalece, só que a gente precisa adaptar essa regrinha aqui, ó. A citação por hora certa no processo civil, você aprendeu que, vamos lembrar, procurado réu por 2 vezes, não encontro a suspeita de ocultação, eu vou intimar qualquer membro da família ou vizinho que no dia imediato seguinte eu retorno para efetuar a citação do acusado, do réu. Se eu não encontrá-lo, o que acontece? Eu nomeio um curador especial para a defesa dos seus direitos. Então, tomar muito cuidado com a observação, porque tudo que você aprendeu da citação por hora certa aplica-se aqui no processo penal. Então, eu preciso que você anote aí no seu material que as regras de citação por hora certa no processo penal, no processo civil, aplicam-se aqui no processo penal, tá bom? Ainda, para completar essa observação, a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, se ele há nomeado um defensor dativo. Defensor dativo. Eu usei a expressão curador especial. Deixe-me só confirmar aqui no código, mas eu acho que é defensor dativo mesmo. Eu falei curador especial, mas a ideia é defensor dativo. Deixe-me só confirmar, ó. É a regrinha do artigo 252. Anote aí por gentileza. Não é isso mesmo, curador especial. O parágrafo 4º do artigo 252 do novo Código de Processo Civil, ele fala assim, ó: o oficial de justiça fará constar do mandado de advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Então, se houver revelia, nós estamos falando sim do curador especial. Então está correto essa minha afirmação, tá bom? E aqui ele fala que citação por hora certa, o acusado não comparecer, será nomeado um defensor dativo, mas lembrando que eu utilizo as mesmas regras do processo penal aqui no processo civil, tá certo? O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Então isso é muito importante. Quando que realiza-se a formação do processo? No processo penal, realiza-se o processo, realiza a sua formação, ou seja, será completada a sua formação com a citação do acusado. Agora, se eu não encontro o acusado, como que eu faço a citação? Citação por edital, como nós já aprendemos. Se eu fiz a citação por edital e o acusado comparece depois em qualquer tempo, até porque o processo fica parado, né? Aí o processo volta a correr conforme estabelecido o artigo 394 seguintes. Se você observar, o que são os artigos 394 seguintes? Procedimento comum ou especial. Vai seguir o rito comum. Então eu preciso que você anote aí no seu material que o que ele está querendo dizer aqui é que se eu efetuo a citação por edital a qualquer tempo, esse processo ele vai continuar, e essa continuidade será através do rito que se encaixa, que pode ser o procedimento ordinário ou pode ser o procedimento sumário ou sumaríssimo, como veremos a seguir, tá bom? No caso do artigo anterior, do inciso 1, que seria aqui, observe que não tem mais inciso 1, né, que foram revogados. O prazo será fixado pelo juiz de 15,90 e no caso do inciso 2, 30 dias. Então observe que nós não temos mais esse parágrafo, esse inciso, né, anterior em vigência. Então eu preciso que você, aqui, ó, risque essa regrinha, ó, risque essa regrinha, porque ele está parcialmente revogado,
bom? E logo no artigo 365 a gente fala da citação por edital. Não sai daí não, que a gente já volta a conversar no próximo vídeo.